Dentro de casa, a gente se preocupa com aquilo que dá para ver, né? Uma janela aberta, um piso que escorrega. Mas e se o maior perigo for invisível? E se ele estiver correndo, agora mesmo, silenciosamente por dentro das paredes? Hoje a gente vai jogar uma luz na crise da fiação elétrica falsificada no Brasil. Um problema que fica escondido, mas que tem consequências, olha, devastadoras. 1186. Guarda bem esse número. Essa é a quantidade de incêndios causados por sobrecarga elétrica no Brasil só nos primeiros meses de 2024. Cada um desses números aí é uma história, uma casa, uma empresa, uma vida que foi colocada em risco por uma falha que ninguém imaginava que ia acontecer. E é exatamente essa questão que deixa a gente de cabelo em pé. Porque, veja bem, não estamos falando de um acidente que não dava para evitar. A gente está falando de um perigo que foi instalado, muitas vezes comprado e pago como se fosse seguro, escondido bem ali, no coração das nossas casas. Então vamos direto ao ponto central do problema. A origem de tantos acidentes não é um raio, nem um aparelho que deu defeito. É algo muito mais básico, mais fundamental. A fiação elétrica. Aquela rede invisível que, quando está comprometida, vira o estopim para uma tragédia. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, olha só essa comparação feita pela Abracopel. Quando a gente coloca as mortes por choque elétrico e incêndio lado a lado com uma doença como a dengue, que mobiliza o país inteiro, a gente descobre uma verdade chocante. Existe uma epidemia silenciosa acontecendo dentro das nossas paredes. Mas como é que essa ameaça se espalha tão rápido? A resposta está numa fraude muito bem calculada. Agora vamos entender direitinho como funciona esse esquema dos fios e cabos elétricos falsificados. O nome do crime é cabo desbitolado. E a lógica por trás disso é assim, perversamente simples. A ideia é economizar no cobre, que é um material caro, mas que é o essencial para conduzir eletricidade com segurança. Aí, para disfarçar, eles compensam na espessura do plástico por fora. O resultado? Um produto que parece legítimo, mas que por dentro não é. A genialidade dessa fraude está justamente no engano visual, como descreve o especialista Walter Silva. A embalagem e a marcação no cabo prometem uma qualidade, uma capacidade que o interior dele simplesmente não entrega. É basicamente uma mentira impressa no plástico para esconder que ali tem metal de menos. E aqui está o ponto crucial. Para quem está comprando, a diferença é impossível de notar a olho nu. Um fio seguro e um fio perigoso podem estar lado a lado na prateleira. A decisão que pode salvar ou destruir uma casa depende de uma verdade que está completamente oculta. E esse é um resultado inevitável. Pensa num ar-condicionado, num micro-ondas. Qualquer aparelho mais potente vai exigir uma corrente elétrica que o fio falsificado simplesmente não aguenta. O cabo superaquece, o plástico derrete e o resultado é esse que a gente está vendo. Um começo de incêndio onde deveria haver só uma conexão segura. E o perigo não para no superaquecimento, não. A combinação de material ruim com uma instalação mal feita cria verdadeiras armadilhas, como essa aqui. Uma emenda feita de qualquer jeito com o cobre exposto. Um simples toque acidental nisso aí pode ser fatal. É um risco de choque elétrico letal deixado para trás. O que começa com um único fio de má qualidade não termina ali. Essa fraude acaba gerando um efeito em cascata, que impacta a segurança e, acredite, a economia do país inteiro. É só a gente parar e pensar na evolução da nossa própria casa. Em 2005, a demanda de energia era uma. Hoje, com vários aparelhos de ar-condicionado, home office, dezenas de eletrônicos ligados ao mesmo tempo, a carga em cima da fiação é brutalmente maior. Nossos hábitos mudaram, mas a infraestrutura escondida nas paredes muitas vezes não acompanhou essa mudança. E é nesse ponto que a situação fica crítica. Instalações antigas, que já trabalhavam no limite, agora são forçadas a lidar com uma demanda para a qual elas nunca foram projetadas. Quando essa sobrecarga toda encontra um fio desbitolado, a questão não é se vai dar problema, mas quando vai dar problema. 66%. Esse número de uma pesquisa da Qualifil é um soco no estômago. Ele significa que 2 em cada 3 fios vendidos por aí podem ter alguma irregularidade. A chance de levar para casa um produto que coloca tudo em risco é assustadoramente alta. E a consequência direta disso está aqui, em números. Um aumento de mais de 100% nos incêndios de origem elétrica em menos de 5 anos. Essa curva subindo desse jeito não é coincidência, não. É o reflexo direto de um mercado que foi inundado por materiais que não cumprem o mínimo de segurança. E o pior é que a fraude cobra seu preço 2 vezes. Além do risco à vida, esses fios ruins são péssimos condutores de energia.
Eles transformam eletricidade em calor, ou seja, desperdiçam energia 24 horas por dia. Esse desperdício pesa na conta de luz de todo mundo e soma um prejuízo bilionário que sai do nosso bolso. Ok, diante de um problema tão grave, tão oculto, a informação é a nossa principal arma. Então, vamos para a parte prática. O que a gente pode fazer para garantir que as nossas casas estejam seguras de verdade? A batalha começa na escolha do material. A norma é bem clara. Fiação interna de casa tem que ser 100% cobre. Ponto. Ele é seguro, ele é eficiente. Já os fios de alumínio cobreado, que são mais baratos e mais frágeis, são uma das principais fontes de fraude e simplesmente não foram feitos para aguentar a carga de uma residência. A economia aqui é uma ilusão muito perigosa. Bom, aqui vai um guia rápido para a gente se proteger. Primeiro, procure sempre o selo do Inmetro no produto. Segundo, desconfie de preços muito, mas muito baixos e compre só em lojas de confiança. Terceiro, exija deixe claro que quer fios 100% cobre. Quarto, o serviço tem que ser feito por um profissional qualificado. E quinto, se a instalação aí já tem mais de 10 anos, uma revisão não é gasto, é investimento em segurança. E como reforça a conclusão dessa pesquisa da Unisalesiano, o único jeito de ter certeza sobre um perigo que a gente não vê é chamando quem tem o conhecimento e as ferramentas para enxergar. Um diagnóstico profissional pode revelar os problemas antes que eles virem uma catástrofe. No fim das contas, a pergunta que fica é essa. A segurança da nossa instalação elétrica não admite atalhos ou jeitinhos. A paz de espírito de saber que a nossa casa está protegida por materiais de qualidade, isso não tem preço. Vale e muito a pena verificar o que realmente está correndo por dentro das paredes.